vida, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Quem fez tudo errado? Quem fez tudo errado? Vivi um beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. Vou cantar a igreja. Desesperado, chegou um soldado de uma corrente e falou. Ninguém falou pra você. Você vai se levar na morte, seu dia é só. Você pode ir. Ficava não você ir. Isso vai paz. Você não tem mais nenhum motivo pra você não ficar indo nesse mercado não. Aleluia. A pessoa vai morrer em seu lugar. Aleluia. E falou pra mim, você vai se livrar da morte, seu dia é só, você pode ir. Quem pode ir agora, Deus? Existe mais paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Quem vai morrer no seu lugar? Quem vai morrer no seu lugar? Em lugar. Jesus já morreu no nosso lugar. Isaías 61. Amém, igreja? Isaías 61. Vai falar dele, somente dele. Amém, Jesus. Não vai ninguém. Amém, igreja? Amém, Jesus. Achou antigamente, quem não achou, nós vamos fazer vigília aqui. Amém. E ninguém vai trabalhar amanhã, vem ficar ali, o coletivo. Eu vou, amém. Amém. Acharam aí, igreja? A salvação é proclamada. Isaías 61. Toda paz aí, tranquilo? Isaías 61. Amém? A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar a boa nova dos oprimidos e enviou-me a restaurar
de coração abatido, a proclamar a liberdade aos cativos e pôs preso em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar todos os contritos, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de um espírito angustiado, aos que choram em Sião, fim de que se proclama o carvalho da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Ele edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos, e reedificarão a cidade assolada, os lugares devastados de muitas gerações. Estrangeiros virão e cuidarão dos valos rebanhos, forasteiros serão os vossos lavradores, e os vossos cultivadores de vinha, mas vós sereis chamados, e vós chamarão o ministro do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e vos glorificarei na sua glória. Terei honra dobrada em lugar da vossa vergonha, em lugar de vergonha vos alegrarei na vossa porção. Por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Pois eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o roubo. Toda a injustiça e lhe darei com fidelidade a sua recompensa e farei com eles uma aliança eterna. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que ouvirem haverão de reconhecê-los como descendência bendita do Senhor. Eu vos me regozijarei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante, e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, assim como a terra produz o seu renovo, e como o horto faz brotar o que se nele sameia. Amém? Pode ficar e sentar à vontade em nome de Deus. Irmão, Isaías, ele foi o profeta que sempre realmente profetizou sobre uma pessoa só, sobre Jesus Cristo. E no começo da palavra, aí na sua Bíblia e na minha, ele vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boa nova aos oprimidos, e enviou-me a restaurar os de coração abatido, e proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade. Amém? Aleluia. Porque a minha Bíblia vai e volta, a sua vai e para. Amém, igreja? Então Jesus foi a primeira pessoa a receber verdadeiramente o Espírito de Deus. Porque quando ele chegou nessa terra, verdadeiramente ainda não tinha sido dado o Espírito do Senhor às pessoas. E aqui, verdadeiramente, Jesus fala: o Espírito de Deus está sobre mim. Quando ele estava falando isso aqui, ele já estava profetizando há 4.000 anos atrás o que ia acontecer com ele. Isaías já estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Isaías é um profeta messiânico. Ele falava do Messias. E ele sempre vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Para que ele vai dar a resposta. Ungir para pregar a boa nova a quem? Os oprimidos, aos contritos, aos abatidos, aos verdadeiramente envergonhados, aos verdadeiramente depravados, aos abandonados, aqueles que ninguém dava valor. Então o Espírito de Deus estava sobre ele. E lá em Coríntios ele vai falar: graça te dou, Pai, por ter escondido essas coisas dos sábios e entendidos, e te revelaste a quem? Aos pequeninos. E quem eram esses pequenininhos? Os oprimidos.
essa primeira texto que você leu aí na parte A da sua Bíblia. Ele está falando de uma. Fala uma pessoa para mim, pelo amor de Deus. Hã? Não, falava de Madalena, Zaqueu, ele falava de Mateus, ele falava de Zaqueu, ele falava do jovem que pegou tudo, o pai foi embora, voltou. Ele falava daquela mulher que foi falar. Foi falar de uma mulher aqui na oração, que qual mulher foi falada aqui hoje? Hã? Quem? Não, uma outra. Ela fez uma coisa mais importante do que Maria. Não. A mulher que ungiu os pés de Jesus. Por você que falou. A mulher que ungiu Jesus. Ela ungiu para quê? Porque o que vai ser falado aqui hoje, pastor Marcelo. Porque quando o cara começa a reclamar, essa mulher está desperdiçando esse coelho aí que já está vendido, esse perfume, esse coisa, ela nem sabe o que está falando. Ela está me ungindo para a morte, ela nem sabe que eu vou morrer. Ela já está me preparando, porque antigamente não sanava o corpo. Mas ele falava de uma outra Maria também, que tem uma outra mulher, que quando ela está ungindo Jesus, o cara fala assim, esse cara, se ele fosse profeta, ele sabia que mulher era essa, eles ficavam julgando os outros, condenando os outros. Eles não queriam nem saber, pastor, vocês queriam condenar os outros. Se ele fosse profeta, ele sabia que mulher era essa. Aí Jesus vai e questiona ele. Começa a interpelar ele, uma pessoa devia 500, uma devia 50, qual que foi o mais perdoado? Ah, eu acho que é o que tinha 500. Então, essa mulher aqui, todos os pecados dela foram perdoados. Porque aquele que mais ama, mais perdoa. Então foi para essas pessoas, esses pequenininhos aí, oprimido, desleixado, abandonado, acabado, é que Jesus veio trazer a boa nova. Foi para essas pessoas que quando Jesus sai da água, Deus olha lá de cima e fala verdadeiramente uma palavra. Esse aí é o meu filho verdadeiramente amado. E sobre ele eu derramarei o meu Espírito Santo. E quando Jesus recebe o Espírito Santo, ele começa a proclamar o Evangelho. Porque até então ele ainda não tinha proclamado. Aí ele começou a chamar esses pequenininhos. E os pequenininhos entenderam em palavra, pastor Marcinho? Não, ele entendeu claramente, igual eu estou pregando aqui. Eu não estou pregando em palavra, eu estou pregando sobre Jesus Cristo. Estou pregando claramente, senão não vai entender quem verdadeiramente Deus quer que entenda, né, pastor Marcinho? Ou a pessoa não quer entender, quer fechar o coração. Então Jesus, quando chegou aqui, quando Deus veio e deu ele no Espírito Santo, eu fico maravilhado que quando Jesus conversava com as pessoas, automaticamente a salvação entrava na casa dele. A cura, a libertação. Aí, a nossa zona dinâmica aqui, fala uma pessoa que Jesus conversou com ele e alguma coisa aconteceu na vida dele. Vamos lá, vamos fazer uma dinâmica aqui. Fala uma para mim aí. Hã? Bartimeu, Zaqueu, Naamã, está lá no Velho Testamento, vamos passar para o Novo. Quem Jesus conversou com ele que aconteceu alguma coisa? Foi muita, gente. Fala aí. Não, você já falou, Ariel já falou, quem vai, vamos falando, mais alguma pessoa aí. Lázaro. Ah? Lázaro. Ah, era amigo de Jesus. Vou falar para todo mundo. Vocês estão com vergonha. Eu sei que vocês sabem, vocês só estão acanhados. Vocês só estão acanhados. Podia falar uma pessoa, podia falar o Centurião, podia falar Maria Madalena, podia falar aquele Lázaro, podia falar um monte de gente, né? Mas vocês ouviram, e cada que ouviu entendeu, alguma coisa aconteceu na vida dele. Esses são os oprimidos. Esses são verdadeiramente o que não tinha lugar na sociedade, não tinha lugar na igreja. Mas quando eles ouviram a palavra de Deus, a boa nova, eles foram verdadeiramente abençoados por Jesus Cristo. A palavra se cumpriu na vida deles. E muitos verdadeiramente, naquela época, também ouviu. É o que o pastor Moacir pegou aqui nessa noite. A palavra que ele abriu. A eles não foi dado a entender o reino de Deus. Por que não foi dado? Porque para eles tinha lugar no reino. Mas eles não aceitaram o reino de Deus, que era Jesus Cristo. Isaías 8 vai falar sobre eles. Mas aí no 2 ele fala, proclamou a nova aceitável do Senhor, o
no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos a quem? Os oprimidos. Os que choram, que na minha vida está triste. Triste. Naquela época tinha muita pessoa triste. Por quê? Porque quando a pessoa tirava o direito dela, ela é caluniada, ela é acusada. Quando ela verdadeiramente é oprimida, ela chora, ela fica triste. Ela fica como um junco, né? O junco faz o que, pastor Marcinho? Ele cai. Ele anda com a cabeça baixa, né? Igual galinha. Então essas pessoas verdadeiramente estavam tristes. Maria Madalena estava triste porque ela era uma mulher verdadeiramente vista como uma mulher que não valia mais nada, porque assim era julgada elas. Zaqueu andava verdadeiramente, mesmo roubando, ele era uma pessoa triste. Só uma pessoa que não era tão triste assim, o jovem rico. Judas também foi uma pessoa que não era tão triste assim. Quando a pessoa, depois que a palavra de Deus vai falar, onde está o seu tesouro, está o seu. Então Judas, mesmo sendo um ladrão, ele não era triste. Aquele jovem rico, mesmo verdadeiramente conhecendo a palavra de Deus, era um homem verdadeiramente que a tristeza dele, o amor dele era o dinheiro. Mas a palavra de Deus fala aqui que Jesus vai fazer uma vingança um dia. E nós cantamos um hino aqui que fala sobre isso. Um dia a mesa do Senhor ela vai estar sendo preparada. Hoje vai ser aqui pelo pastor Moacir aqui na terra. Lembrai de mim todas as vezes que estiver reunido. Fazer isso em memória do meu. Hoje nós vamos lembrar de Jesus aqui. E no 3 ele fala assim: ordenar que se dê uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Aos que choram em Sião, a fim de que se proclame o cavalo da justiça plantado pelo quem? Pelo Senhor. Então, meu irmão, quando Jesus chegou aqui nessa terra, o povo estava sofrendo demais. O povo verdadeiramente, aí vai falar, pastor, mas o povo estava no pecado, estava. Quem disse que conhecia a palavra de Deus estava no pecado. Mas quem ainda não teve essa oportunidade de ter um contato com Deus, não tinha uma intimidade com Deus, estava chorando, pastor. Estava sendo gemendo, sofrendo, porque elas não tinham oportunidade. Elas estavam verdadeiramente pagando um preço muito alto. Mas não era Deus que estava oprimindo essas pessoas, era o homem. Mas Deus, aleluia, meu irmão, Ele sempre tem um plano de salvação para a sua humanidade. E Ele verdadeiramente mandou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. E é esse que eu estou falando dele aqui nessa noite, que Isaías proclamou há 4.000 anos atrás. É esse que verdadeiramente hoje está olhando aqui para a terra, e eu tenho certeza que ele verdadeiramente está pensando: fui ungido com o Espírito Santo, desci lá na terra, preguei a boa nova, muitos aceitaram, converteram, mas eu estou olhando para a terra de novo, e como é que está a terra hoje em dia? Você tem o Espírito Santo, você não é burro. Como está a terra hoje em dia, pastor? Pior, 1000 vezes pior. 1000 vezes pior do que Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, que mais chamou, mais que colocou uma tristeza no coração de Deus, aquela igreja era implantada, infestada pelo homossexualismo. O homossexualismo ali dentro era uma regra, pastor. Tanto que eles queriam fazer sexo até com os anjos que foram lá. Eles não queriam mulher, não. Logo para não conhecer, toma as minhas filhas para conhecer o que vocês querem. Não. Nós não estamos cansados de mulher. É a mesma coisa que aconteceu que come filé mignon, depois quer comer dobradinha, ué.
antiga ruína